Pastor Adão, eu posso brincar com muita seriedade a brincadeira, que quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Tá? Ele chegou há 10 anos? Não, vai fazer 20 anos agora em janeiro. Chegou há 20 anos atrás, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, e aquilo que nós sonhamos, tanto para Rio Verde, ele tem feito naquela região. Vocês vão ouvir agora, pastor Adão Ribeiro, a plantação de igrejas no sertão do Seridó. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor nos fale, nos edifique através do Teu servo. Que tudo que o Senhor está fazendo lá, o Senhor continue fazendo, e que nos inspire também na formação de líderes, no alcance de cada cidade da nossa região, de cada comunidade da nossa região. Que o Senhor abençoe agora, Pai, e através dele a nós, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Opa! Então, quero louvar ao Senhor. Eu quero pedir ajuda do irmão Felipe. Felipe, você pode me ajudar? Pastor, fala um nome aí, rapidamente, só para mim já espalhar aqui para ganhar tempo. João, quem é o irmão João? João Batista. Fique de pé, irmão João Batista. Vem aqui, irmão. Você vai distribuir aí, se precisar de mais, tem ali na bolsa, viu, meu irmão? Então você vai ver aí, a gente vai apresentar o que Deus tem feito, aí você vai orar a Deus, e se Deus falar no seu coração, nos adote como seu missionário, e desafio você também lá no sertão. Pode colocar a foto aí da minha família, por favor, meu irmão querido, cadê o pessoal da mídia aí, vamos lá? Bem, eu quero ser bem rápido aqui para não passar do tempo, por favor, foto da minha família. Slide aí. Então, eu me converti aos 10 anos de idade, conheci Jesus aos 10 anos de idade, ouvi o Evangelho pela primeira vez com 7 anos e logo após ouvir o Evangelho, aquilo ficou ardendo no meu coração e eu só tive a oportunidade de ouvir o Evangelho pela segunda vez com 10 anos, já completando 10 anos. E aquela palavra que eu ouvi com 7 anos ardia no meu coração. E eu ouvi, depois com 10 anos, e eu não perdi tempo. No segundo culto que eu assisti, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu venho de uma família tradicionalmente católica e espírita ao mesmo tempo. Vi minha mãe, quando criança, brigando com demônios. Eu acordava à noite vendo minha mãe discutindo com espíritos. E Deus salvou a minha família. E lá estava eu, um menino, e conheci o Evangelho com aquela idade. E quando entreguei minha vida a Jesus, naquela noite, eu fiquei com aquilo ardendo a noite inteira no meu coração, e eu não conseguia dormir. Aí veio um plano, pastor, na minha mente de um menino de 10 anos, meu pai morava com a gente no sítio, e eu fiquei pensando, amanhã eu vou acordar cedo, e vou correr para o último pé de caju do sítio do meu pai, o pé de caju mais alto, e eu vou para o último galho, e lá eu vou pedir a Deus, dizer a Deus, vou gritar, porque lá em cima do galho, eu vou estar mais perto de Deus, e eu vou gritar para Ele que eu quero ser pregador do Evangelho. E assim eu fiz, levantei de manhã cedo, sem ninguém me ver, e fui para o último pé de caju, e lá eu subi e gritei, Deus, um dia eu quero ser pregador do Evangelho. Eu não sabia, né, o que eu estava pedindo para Deus. E Deus ouviu aquele grito de um menino de 10 anos. Com 14 anos eu entendi o meu chamado missionário, tive a oportunidade de ser trabalhado, meu caráter, minha vida espiritual, minha vida secular, minha vida familiar, pelo pastor Eurípides Antônio, um homem pequenininho, um pastor bem baixinho, mas um homem segundo o coração de Deus. E conheci a irmã Jacileia, casamos, temos esses 3 meninos bonitos aí, parecido com a mãe. Pessoa que ia dizer que era comigo. Então, queridos, eu estou nessa região aí que os irmãos estão vendo. Essa região é conhecida como Seridó do Rio Grande do Norte, cinturão da resistência ao Evangelho, e nós já estamos nessa região há quase 20 anos, plantando igreja. Nós temos 2 igrejas plantadas aqui uma igreja revitalizada, aqui nós temos uma congregação, aqui revitalizamos uma igreja, e bem aqui nós temos uma congregação, e aqui também
nós temos o início de uma plantação, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Eu sou missionário de vocês, eu represento vocês lá, eu sou a junta, lá onde eu estou, a junta de missões nacionais de vocês, que vocês têm investido todos os anos, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a vocês, pelo cuidado de vocês, pelos investimentos na obra missionária, pelas campanhas, pelas orações. Quando vocês oram aqui na igreja, o campo lá se fortalece, nós que estamos lá na ponta, nós nos sentimos fortalecidos pelas orações de vocês. E o meu clamor é que continue orando, para que Deus continue nos usando naquilo que Ele está fazendo nessa região. Então, essa região, ela é uma mistura, aqui 30% dessa região são descendentes de judeus e que se converteram ao catolicismo na Segunda Guerra Mundial, tornando ali o catolicismo uma mistura e algo bem difícil mesmo, bem complicado. E eu peço que os irmãos estejam orando para que Deus possa quebrar a resistência desse povo, para que eles possam entregar a sua vida a Jesus. Mas um dia isso aqui foi um vazio batista, mas Deus tem feito grandes coisas através de vocês e de nós, porque a gente fala que missões se faz com pessoas que mobilizam na igreja local, e essas pessoas são extremamente importantes, e eu quero agradecer ao Felipe por ser um mobilizador aqui nessa igreja, o cuidado que Felipe tem tido esses dias. Quero agradecer à igreja pela vida do Felipe, tem cuidado da minha vida de uma forma espetacular. Então, minha gratidão ao querido Felipe, e que Deus possa continuar abençoando. Eu quero, já nessa parte inicial, apresentar para vocês o que Deus está fazendo através de vocês e de nós. Então, Felipe é o mobilizador, então, missões se faz com pessoas que mobilizam na igreja local, pessoas que oram, pessoas que vão e pessoas que contribuem. Eu sou os pés, ou alguém diz assim, os pés que vão, e eu me considero os pés da igreja local, que fomos para o campo missionário, e lá estamos representando vocês nessa tarefa de plantar a igreja, de revitalizar a igreja, de ganhar vidas, de formar pessoas com o caráter de Cristo, e trabalhar para que essas pessoas sejam engajadas na obra do Senhor nosso Deus. Por favor, querido, joga aí aquele vídeo de batismo que temos aí, para os irmãos verem o que vocês estão fazendo juntamente conosco, lá no sertão do Seridó, Rio Grande do Norte. Seridó significa terra seca. Pode ir. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina. Meus queridos irmãos, batistas brasileiros, batistas norte-rio-grandense, nós queremos mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, pelas suas orações e por aquilo que Deus tem nos proporcionado no campo missionário. Dizer a você que isso é o resultado das nossas orações, isso é o resultado das nossas ofertas missionárias, e hoje nós estamos mais uma vez batizando esse grupo de pessoas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a glória seja ao Senhor Jesus, seja ao nosso Deus, no nome que é sobre todo nome, para sempre, amém e amém. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena.
Nós tivemos o privilégio de batizar nesse dia uma família que viveu 30 anos num centro de macumba, onde o cabeça, o seu Marco, que era o pai de família, ele ganha um BPC em torno de um salário mínimo, e ele tirava do seu sustento R$1.000 para investir no centro de macumba, e passava fome para manter aquele valor que ele contribuía para o centro de macumba. E Deus usou a sua igreja, Deus usou vocês orando aqui pela obra missionária e nos usou lá na ponta para que essa família fosse liberta pelo poder de Deus. O pai e a mãe, 30 anos. O genro e a filha, 17 anos. E Deus libertou daquela escravidão, das garras do maligno. Essa região em que nós estamos, pode deixar aí a foto aí, ela é também conhecida como a terceira região do Brasil, com o maior índice de ansiosos e depressivos. Também a terceira região do Brasil com o maior índice de suicidas. E nós temos trabalhado contra todas essas situações, nós temos feito caminhadas de oração, ido na casa das pessoas orar. Já teve vezes da minha esposa ir marcar estudo bíblico ou fazer visita evangelística, e quando ela chega, a pessoa já está com a corda em cima de uma cadeira, já colocando a corda, por umas 3 vezes isso já aconteceu, a corda no pescoço, ia se suicidar, e Deus usou a irmã Jacileia para que aquela pessoa não se suicidasse. E essa é uma das realidades, e uma grande realidade naquela região. E a igreja do Senhor tem feito a diferença na libertação de vidas para a glória de Deus. Eu quero ir compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de falar ao seu coração, não eu, mas a palavra de Deus, baseado no livro de Atos, capítulo 16. Eu quero deixar aqui um pouco da imersão da palavra do Senhor nosso Deus para o seu coração nessa manhã. E à medida que eu for compartilhando aqui a palavra, eu vou também compartilhando fotos daquilo que Deus está fazendo lá na região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, falando da viagem missionária. Nós queremos, nosso sonho e nosso desejo, diante das 4 ênfases, que eu sei que os irmãos já têm visto, estarão vendo durante a campanha de missões nacionais aqui na igreja, nessas 4 ênfases, nós temos orado lá para que Deus dê um avivamento missionário no nosso Brasil, liderado pelo Espírito Santo. Essa tem sido a nossa oração, começando lá no sertão. Nossa oração, Deus levante no meio do nosso povo brasileiro, no meio das nossas igrejas batistas, traga um grande avivamento missionário liderado pelo Espírito Santo. E nós queremos ver aqui nessa manhã, baseado na palavra de Deus, o que acontece quando um avivamento missionário é liderado pelo Espírito Santo. Então, nós veremos aqui nesses textos das Sagradas Escrituras, Atos capítulo 16, versículo 1, diz assim: chegou a Derbe também a lista, e onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra, de Icônio, davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo consigo na viagem, circuncidou, e isso por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego, e das cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem fortalecidos na fé. Assim as igrejas cresciam e se fortaleciam. Desculpa, irmão, para que fosse as decisões tomadas pelos presbíteros e apóstolos em Jerusalém, para que fosse fortalecida. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Eu quero, nessa primeira parte desse texto, eu quero ir até o versículo 15 de uma forma bem
rápida, porque eu quero apresentar para os irmãos. Pode seguir, meu irmão, pode passar os slides aí. Irmão, vai lá para onde tem umas fotos. Então, essa é a ênfase da nossa campanha. Eu queria que os irmãos memorizassem essa frase, para a gente falar um pouco sobre essa frase, a gente compartilhar sobre esse movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Então, pode avançar e você vai lá para as fotos. Você vai colocar onde tem as primeiras fotos aí. Então, essa é a cidade de Carnaúba dos Dantas. Nós entendemos que se o Espírito Santo não liderar uma missão, nada acontece. Nós só teremos trabalho, lutas e dificuldades. Então, nós vimos aqui nesse texto, a priori, falando dessa viagem missionária, desse movimento missionário, desse avivamento missionário que aconteceu através da vida do apóstolo Paulo. E Paulo, ele era um estrategista missionário. Eu sei que aqui, nessa igreja, existem pessoas que entendem muito sobre missões. Mas não basta só as nossas estratégias missionárias. O Espírito Santo precisa de liderar a missão que nós estamos fazendo parte dela. E Paulo, ele ia, e querendo ir para essa viagem, ele decide levar uma pessoa, um jovem. Só que esse jovem tinha um problema. E esse problema poderia emperrar essa viagem missionária, trazer dificuldades nessa viagem missionária, ou nessa missão que eles estavam fazendo, liderados pelo Espírito Santo. E quando ele entende isso, percebe isso, Paulo decide circuncidar Timóteo. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, na missão de Deus, para fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer, quando nós somos levados por Deus para um lugar, para uma região, para um bairro, para uma comunidade, para uma rua, para um pequeno grupo multiplicador, nós precisamos deixar tudo que nos embaraça para trás. Porque se tiver algum embaraço na sua vida, na minha vida, o diabo vai usar esse embaraço para emperrar o avanço da obra missionária naquele lugar. E nós precisamos entender isso claramente. E aqui, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês a cidade de Carnaúba dos Dantas, que é uma cidade onde havia um domínio, e há ainda esse domínio. Aqui há um monte chamado Monte do Galo. Vocês estão vendo uma estrada aqui, e essa estrada aqui, ela começa aqui a subida do monte de 122 metros de altura. E aqui um viajante ouviu um galo cantar e ele viu a imagem, ele olhou para o monte e viu a imagem de Nossa Senhora das Vitórias. E quando ele olha, quando ele chega na cidade, isso 4 horas da manhã, ele tocando o seu burro e viu isso. Fala que ouviu um galo cantar em cima do monte, e lá ele chega e conta isso na cidade, que teve essa visão. Os padres da cidade pegam essa visão, juntamente com os empresários da cidade, e transformam essa cidade, uma cidade de 7 mil habitantes, e transforma aqui a 4ª Romaria do Nordeste. E aqui vocês veem uma pessoa, um homem e uma mulher, subindo essa escadaria aqui, ajoelhados, de joelhos, e eles vão caminhando, e muitos deles vêm de longe pagar promessa nessa cidade, promessas que muitas vezes não foi nem eles que fizeram. E aí, meus irmãos, você chega lá, você vê a situação das pessoas, a fé deles sendo colocada em algo que não vai fazer mudança nenhuma na sua vida. E eles começam, irmãos queridos, 4 horas da manhã, subir esse monte, essa estradinha. E ela é cheia de curvas, e em cada estação, tem as estações, eles vão colocando ofertas, colocando dinheiro, que a igreja vai vir pegar depois, juntamente com aquelas pessoas designadas. E eles começam, irmãos, 4 horas da manhã, e eles vão andando, e os seus joelhos, o couro dos seus joelhos, vai desgastando. E aí, quando chega ali, alguns deles vão chegar lá em cima, às vezes 10h30 da manhã, 11 horas da manhã. Lá em cima, o oxigênio é muito pouco. E vocês veem aí a imagem desse homem. Vocês veem ele aqui limpando, ele está limpando o sangue dos joelhos, porque o couro do seu joelho acabou. Muitos deles desmaiam, choram,
começam a gritar de dor, e os familiares estão perto dizendo assim: paga a promessa, você precisa pagar a promessa que foi feita. Às vezes foi outra pessoa, um avô, um tio, uma tia, um parente, que fez para um jovem, para uma dessas pessoas pagarem. E eles vão lá e pagam, meus irmãos, investe naquilo que eles acreditam. E nós temos a verdade conosco, nós precisamos investir nessa verdade que é Cristo Jesus, amém? Investir nessa verdade. E eu gostaria que os irmãos orassem. Aqui tem uma igreja, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Carnaúba dos Dantas. Foi plantada pela segunda Igreja Batista do Plano Piloto. Essa igreja chegou a 100 membros e caiu para 10 membros em transição de liderança. Deus nos deu a alegria de pegar essa igreja em 2019 para revitalizar. E nós trabalhamos a revitalização dessa igreja. Em 2023, ela já estava com 42 membros, com a capacidade já de dar R$3.000 para um líder, e nós colocamos um dos nossos líderes em formação, já formado, para liderar essa igreja, e lá ele está fazendo um grande trabalho para a glória do Senhor nosso Deus. Então, gostaria que os irmãos orassem por essa cidade, por essa igreja. Pode avançar, queridão, pode avançar. Então, meus irmãos, nessa perspectiva, nós podemos dizer que quando o Espírito Santo, ou quando homens são liderados por Deus, ou consagrados a Deus, as igrejas, elas são fortalecidas e realidades são transformadas. Nós vimos que também nós podemos ver nesse texto, que quando as pessoas que estão na liderança e as pessoas também que estão no banco, porque não basta só o pastor, não basta ser só o líder, não basta ser só o missionário, não basta ser só os obreiros, os líderes de pequenos grupos, a igreja precisa ser consagrada ao Senhor. Porque nós podemos ver um grande exemplo disso nas Escrituras, quando Acã, ele estava em pecado e nada acontecia, o trabalho não fluía, as coisas não fluíam. A igreja também precisa ser consagrada ao Senhor, os membros precisam ser consagrados ao Senhor, para que a obra de Deus possa continuar avançando, para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na vida de todos, e a obra do Senhor possa continuar avançando na conquista de vidas para o reino dos céus. Pode avançar, queridão, aí nas imagens. Nós podemos ver também, irmãos, que ao compartilhar com as igrejas, elas eram fortalecidas, elas colhiam aquilo que era feito. E na minha visão, o que Deus quer fazer através da nossa junta de missões nacionais é parecido com isso aqui. Os planejamentos, o pastor Milton faz parte disso, é um dos maiores estrategistas ali na junta, e tem abençoado nos últimos tempos o Brasil. Nós temos visto a mudança na evangelização do Brasil. Tantas coisas já foram feitas e vai continuar avançando através daquilo que está sendo planejado para a glória de Deus. E nós temos a alegria de ter homens como o pastor Milton, que tem sido usado por Deus para esse avanço da obra missionária, junto com tantos outros que temos na nossa junta de missões nacionais. E quando nós estamos lá na ponta, que recebemos estratégias como essas que nós temos visto para o nosso Brasil, nós acolhemos com alegria, porque eu sei que são frutos de oração, que essas pessoas, elas não apenas pensaram e colocaram ali, tiveram tempo na presença de Deus orando. E eu penso que não foi só um dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Foram meses orando para que Deus trouxesse luz àquilo que vai direcionar os batistas brasileiros no meio da nossa nação. No versículo 6 a 10, meus irmãos, nós podemos ver o apóstolo Paulo, como um homem estrategista, fazendo um planejamento. E ele decide ir para essa região da Galácia. E o texto diz que eles viajaram para essa região da Frígia, da Galácia, e foram impedidos pelo Espírito Santo. Essa é a primeira vez que nós vamos ver falando aqui no texto que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas ele continua insistindo, e ele vai. Aí diz o texto, quando chegaram na fronteira da Mísia, tornaram a entrar em Bitínia. E aí diz que o Espírito de Jesus impediu mais uma vez. Versículo 8, eles contornam a Mísia, desce a Troade, e quando eles vão descansar, Paulo tem uma visão durante a noite. E essa visão era de um homem macedônico. E esse homem suplicava, passe a Macedônia e nos ajude. Depois disso, diz o texto, que eles se prepararam imediatamente para ir para a Macedônia.
concluindo que Deus havia chamado para pregar o evangelho naquela região. O que isso nos ensina? É que quando o Espírito Santo lidera a missão que nós estamos envolvidos, ele nos guia para os alvos de Deus naquela região, naquele lugar, ou onde Deus vai nos direcionar. Nós só precisamos ter o coração sensível para ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. E como é que nós vamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus? Orando, nos relacionando com Deus, em comunhão com Deus. E a Bíblia diz que, lá em Salmo 51, que Deus não despreza quê? Um coração quebrantado e um espírito, o quê? Um espírito quebrantado e um coração. Salmo 51, vai dizer isso, a palavra do Senhor Deus. Um coração sensível, coração que está disponível a ouvir a voz do Senhor. Um espírito quebrantado por Deus. E o espírito, nosso espírito é quebrantado na vida de oração, na presença do Senhor nosso Deus. Eu entendi, meus irmãos, que nessa região, nós não tínhamos como permanecer ali, diante de tantas dificuldades que existem, dificuldades em todos os sentidos, escassez até de água muitas vezes. E nós entendemos que se não estivéssemos orando, nós não ficaríamos ali. E eu comecei a levantar 4 horas da manhã, e andando rua acima, rua abaixo, clamando ao Senhor, para que Deus nos dê essas estratégias certas para a transformação dessa cidade. E lá, Deus começa a nos mostrar a realidade espiritual da cidade. E nós implantamos um projeto missionário por 15 anos. Nós fomos para ali para ficar 4 anos, mas nós fizemos logo de início um projeto para 15 anos. E aí nós começamos a orar. Eu levantava 4 horas da manhã, saía caminhando nas ruas, de 4 até 7 da manhã, clamando a Deus, estendendo a mão para os lugares, orando em frente de lugares que nós mapeamos e víamos que ali era uma fortaleza do maligno, e pedindo a Deus que nos desse as estratégias, coragem para pregar o evangelho. E aí, irmãos, Deus começou a abrir as portas. Uma pessoa de um centro de macumba adoece e acaba Deus nos levando até a sua casa para pregar o evangelho. Através de um médico, o médico disse que ela deveria chamar, ela passou 2 meses no Valfredo Gugel. E lá ninguém descobria qual era a doença. E o médico diz assim, um médico descrente diz assim: Dona Teresa, você deve voltar para a sua cidade, vou mandar você de volta para o hospital, e lá você vai chamar um pastor para rezar um culto na sua casa, na expressão dele. E aí ela manda chamar a gente, que já estava na casa do irmão João, orando toda sexta-feira para Deus emperrar os trabalhos de 3 casas de macumba que havia em volta da casa do irmão João. E aí nós fomos orar na casa, fazer um culto ao Senhor nosso Deus na casa de Dona Teresa. E lá, meus irmãos, imagina o que aconteceu com Dona Teresa no outro dia. Dona Teresa foi curada para a glória do Senhor nosso Deus, porque o poder de Deus é maior do que o poder das trevas. E aí, imagine a repercussão disso numa cidade do interior, uma cidade interiorana. Ela se converte e as pessoas agora começam a olhar para mim, para minha esposa e ter medo. Dizer assim: cuidado, esse casal aí, Dona Teresa ficou não sei quantos anos, mais de 30 anos. E os caboclos dela não teve a capacidade de curar. E esse casalzinho aí, aquele galeguinho lá, foi lá só, cantou umas músicas diferentes na casa dela, isso numa sexta-feira, falou umas palavras lá, fechou os olhos, falou umas palavras, e no outro dia Dona Teresa foi curada. E aí isso começa a repercutir na cidade. E aí, meus irmãos, o evangelho começa a fluir na cidade. Mas o diabo atacando por todos os lados. Pessoas, líderes da cidade, indo nos comércios, até hoje isso acontece. Indo nos comércios. Eu sou o pastor mais conhecido da cidade. Que mais assim, eu gosto de dar bom dia, de relacionar com as pessoas, de saudade, de conversar com as pessoas. Porque missionário não pode estar escondido, não, tem que aparecer. E aí, irmãos, as pessoas veem essa abertura em mim. E aí as pessoas vão nos comércios
porque no interior, eles, quando sabem que você é uma pessoa direita, eles oferecem para você comprar fiado no supermercado. Eu chego no supermercado, as pessoas dizem assim: pastor, o senhor pode levar tudo que o senhor quiser aqui, até o supermercado inteiro, pode levar. E não precisa pagar agora não, pague só depois. E eu não compro fiado em lugar nenhum. E sabe o que acontece? Devido a essa abertura, os líderes de outras denominações, eles vão nos comércios saber se eu devo alguma coisa. E quando eles chegam lá, não acham nada sobre a minha vida. Porque eu sei que eu tenho que zelar do nome do Senhor, da minha instituição que eu represento, da igreja do Senhor que estou ali. Deus me colocou ali para pregar o evangelho e ser uma testemunha de Cristo Jesus. E aí, irmãos, não acham nada. Eu tenho muito medo de implantarem alguma coisa comigo. E eu não deixo meu carro 5 minutos fora de casa. Eu chego, entro, guardo dentro da garagem. Deixo lá guardado, porque eu não sei, as pessoas, quem vai lá fazer alguma coisa é capaz de, quem vai lá procurar alguma coisa é capaz de fazer qualquer outra coisa. Então, irmãos queridos, é o Espírito Santo que nos dirige no que tem que ser feito, que nos dá os passos, ou o que nós vimos aqui nesse texto. Ele nos dá a coordenada, ele dirige os nossos passos, ele vai dizendo o que temos que fazer. Nós só precisamos ser sensíveis à voz dele, como igreja, como povo de Deus, como líderes do Senhor Jesus, como líderes da igreja do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, nós implantamos um trabalho e começamos a pregar o evangelho, e começamos a visitar a casa, fazer pequenos grupos. E aqui são fotos só da cidade de Parelhas. Não deu para colocar das congregações, senão a gente ia passar aqui o dia todo mostrando para os irmãos. E aqui é a primeira igreja batista, foi organizada em 2014. Aqui é a segunda igreja que já foi plantada, né? Ainda não foi organizada, mas nós temos aqui nós cuidamos. Eu vou mostrar aqui algumas realidades para os irmãos do que Deus está fazendo. Aqui é minha esposa com um pequeno grupo multiplicador, aqui é meu filho. Aqui é um líder, esse líder aqui, ele é o principal, ele faz parte de um projeto que nasceu lá, nasceu em uma das nossas congregações, projeto chamado Bíblia do Sertanejo. Vocês podem olhar aí no YouTube, conhecido mais como Bíblia de Taipa, mas no YouTube você vai encontrar ele como Bíblia do Sertanejo, onde está sendo feita a tradução da Bíblia na oralidade sertaneja, para que aquele povo entenda a palavra de Deus do jeito que a linguagem dele, no linguajar deles, para eles compreenderem. A gente já pregava. Quando a gente faz cultos ao ar livre, a gente prega muito narrativas, uma linguagem mais contextualizada para o entendimento deles. Eu tive a alegria de fazer um curso com me parece o nome em inglês, é Brad Murray. Então, que é um americano que esteve no passado no sertão, e lá ele trouxe uma capacitação. E eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Muda Sertão. E lá eu aprendi a pregar de forma contextualizada na linguagem do povo. Então, domingo à noite eu prego exposição bíblica. Nos cultos, na semana, nos lugares, eu prego narrativa. E aí nasceu, através dos nossos meninos, nasceu a Bíblia de Taipa, a Bíblia do Sertanejo. E aqui, uma parte dos nossos jovens, aqui 70 adolescentes que nós temos num projeto chamado Projeto Alfa e Ômega. Você vai encontrar no Instagram com o nome Alfa e Ômega Projeto, onde nós toda segunda-feira fazemos discipulados com 70 adolescentes. Estudo bíblico, louvor primeiro, estudo bíblico, e após a gente dá uma janta para eles, desde 2018. E Deus tem mudado essa realidade do sertão do Seridó, ali no Rio Grande do Norte. Nós entendemos que para alcançar aquela região, uma pessoa só seria muito difícil. Então, eu entendi que eu deveria reproduzir a minha liderança na formação de outros líderes. Pode avançar, queridão, pode avançar. Aí aqui é uma realidade do sertão, Janela 1014, aquela região lá, no sentido de... É uma região que representa dificuldade. Então, dentro da missiologia, é conhecida como a Janela 1014 do Brasil. Pode avançar. E aqui é o projeto Bíblia de Taipa. Então, você vai encontrar com esse nome aqui no YouTube, Bíblia do Sertanejo. Taipa, uma casinha bem feita assim, dessa madeira com barro.
Então, Bíblia de Taipa. Aí nasceu esse nome. Nasceu aqui nessa congregação, na cidade de Jardim do Seridó. Aí nessa cidade, é a cidade onde quem mora é obrigado a ouvir missa 3 vezes ao dia. Eu falei na sexta-feira sobre isso. Então, nasce aqui. Aqui também é uma das cidades mais difíceis, do povo mais católico da região. Então, de manhã, 6 horas, eles ouvem missa, a cidade inteira ouve missa através daquele alto-falante, num raio de 5 quilômetros, aí, de manhã, meio-dia, de noite. Pode avançar, pode avançar. E aqui, batismos, a gente realizando alguns batismos, Deus transformando essas realidades. Pode avançar. Pode avançar. Opa, volta aí, só volta aí. Então, esse aqui são um grupo de líderes em formação. Então, nós podemos ver nos últimos versículos que homens que são liderados pelo Espírito Santo, ou guiados pelo Espírito Santo, eles fazem a obra na dependência de Deus. Se não fizer a obra na dependência de Deus, você vai apanhar do diabo no campo missionário. Porque existem realidades que são realidades muito difíceis. Às vezes a gente nem sabe qual é a atuação. Cada lugar o diabo atua de uma forma. E você precisa estar na presença de Deus, para que Deus te mostre o que deve ser feito, para você não cair na estatística dos que foram e voltaram. Nós chegamos aí, 5 missionários, passaram em 4 anos, e não conseguiram ficar. Havia uma comparação da cidade de Parelhas com uma cidade chamada Almolonga, né, na África, porque todo mundo que ia para lá, gente de outras denominações, gente batista, tinha o seu ministério destruído. E eu orei a Deus e disse assim para Deus, andando, às vezes de 8 da noite até 2 da manhã, das 4 às 7, e eu falava para Deus assim naqueles momentos, eu não quero ser uma estatística nessa cidade. Deus, eu não quero ser uma estatística nessa região. Eu vim para cá porque o Senhor me trouxe para pregar o Evangelho, plantar a igreja do Senhor. E eu peço que o Senhor nos dê êxito. E Deus tem nos dado êxito. Todos esses meninos, eles são bivocacionados, porque a gente entende que as igrejas no sertão são muito pobres, não vai ter condições de sustentá-los. E a gente forma eles bivocacionados. Quando não tem uma profissão, a gente incentiva ele a estudar, ir para a escola, estudar e ter uma profissão. Esse já está atuando como líder de uma igreja na cidade que Ariano Suassuna nasceu, Timbaúba dos Batistas. Esse aqui é o Edivan. É um menino, você olha assim para o Edivan, não dá nada por ele. Mas o Edivan é formado em administração, é pós-graduado em direito, é pós-graduado em licitação e tem mais 2 pós-graduações em outras áreas. O Edivan trabalhou um período na prefeitura. A prefeitura paga 7 mil para ele, pelo serviço dele, para ter ele. Ele decidiu dar a sua vida para a obra missionária. Se tornou um radical, está cuidando da nossa congregação, lá onde nasceu a Bíblia de Taipa. Esse trabalha num presídio estadual, é soldado penal. Esse é tenente da polícia, tudo bivocacionado. Aqui, psicopedagoga. Esse é o Anderson. O Anderson foi para o culto, para acabar com o culto, e lá nós ganhamos ele para Jesus. Hoje o Anderson é formado em psicopedagogia, psicopedagogo, teólogo, e também coloquei para estudar, já que ele foi para fechar o culto, coloquei para estudar apologética, que é a defesa do Evangelho. E 3 anos de apologética. Então tem que ser assim, para enraizar a palavra de Deus no coração desse sertanejo. Porque quando um sertanejo é brabo, ele é bravo mesmo. Agora ele vai ser brabo para Jesus. Então essa é a ideia. Esse é formado em exposição bíblica, teólogo também. Desse aqui 2 anos, esse aqui está terminando o Seminário do Sul, termina no ano que vem. E esse grupo aqui também. Tem mais alguns alunos que no dia não estavam aqui na foto. É um grupo de seminaristas do Seminário do Sul, nós temos uma base na nossa igreja. E os irmãos viram o que Deus está fazendo no lugar que não tinha praticamente nada. Deus está fazendo algo tremendo. E esse aqui, nós mandamos ele para Atibaia, para a PIB de Atibaia, estudar lá, se formar lá, e recrutamos ele de volta. Ele é formado em História, é um cara fera em grego e hebraico, e
professor também do Pregue a Palavra. Hoje, no sertão, lá no nosso cantinho lá, nós temos um dos nossos meninos, nossos líderes, que é professor do Pregue a Palavra, pastor Milton já deu aula no Pregue a Palavra. E esse é o que Deus está fazendo no sertão, através de vocês e de nós. Nós não faríamos isso se vocês não estivessem conosco. Então, nós temos esses, aqui são aproximadamente em torno de 15 líderes, e além desses, nós fazemos a mentoria de 24 missionários da nossa Junta de Missões Nacionais no Nordeste. Ore por nós, e eu quero desafiar vocês a ir lá, para dizer assim, o missionário veio aqui apresentar sua foto. Não, quero desafiar vocês a ir lá, comer comida japonesa comigo lá no sertão. A irmã gosta de comida japonesa? Não gosta? A irmã gosta? Gosta, pastor? Quem gosta aqui de comida japonesa? Pode levantar a mão. Opa, um bocado de gente, irmão Felipe. Irmão Felipe já sabe o que é. Então, a nossa é um chavão, irmão, para a gente chamar para a mesa nossa, para ganhar aquelas pessoas. Então, se ganha gente na mesa, a igreja começa na mesa da nossa casa, na mesa do nosso pequeno grupo. E é um chavão apenas. Nossa comida japonesa lá é cuscuz com salsicha, ovo e carne de sol. Ok? Então, Deus abençoe e ore por nós. Pastor, obrigado pela oportunidade e que o Senhor possa continuar usando os irmãos.